Bom dia! Bom, como vocês devem ter percebido, né? Ontem eu tava com um turbante na cabeça, hoje eu estou sem, então assim, eu tô conseguindo só dar continuidade para aquele vídeo de ontem, hoje. Eu esperava conseguir mexer nele ontem mesmo e já finalizar a parte 2 para poder subir para o canal, mas foi impossível. Com criança, tudo muda de uma hora para outra. E a gente tem que ir adequando os nossos compromissos e estabelecendo as nossas prioridades para poder dar conta das coisas. E hoje não foi diferente, né? Eu esperava que o Raul tirasse o soninho dele da manhã, como ele sempre faz, mas hoje ele não quis, e aí eu desisti de tentar fazer ele dormir, botei ele aqui no sling, tá vendo? Pra ver se ele fica mais calminho. Ele tá muito agitado esses dias, a gente tá desconfiado que tá pra nascer mais dentinho. Ele já tem os 2 dentinhos de baixo, eu acho que os de cima também estão querendo sair. E ele tá irritado, e ele tá, né, ele se aborrece, ele exige mais atenção, ele demanda mais colo, mais peito. É difícil administrar, né, essa demanda sem fim dele, mas a gente respira fundo e tenta entender que da perspectiva do bebê também não é fácil, né? Então eles acabam extravasando a frustração deles com a gente, muito porque não sabem lidar ainda, né, com os sentimentos, e a gente que é adulto supostamente deveria saber lidar melhor, né, com as nossas emoções, com as nossas frustrações, para poder então acolher e acalentar aí os pequenos nesses momentos difíceis, né? Mas é isso. Aí eu tava revendo os vídeos que eu fiz ontem, né? Eu fiz um vídeo, mas acabou ficando dividido em 2 partes, porque eu precisei parar, porque o Raul acordou ontem, né? Do soninho dele. E aí depois eu revi os vídeos e eu vi que faltou muita coisa para falar sobre a questão da amamentação, antes da gente partir para a segunda parte, né? Que agora vai ficar sendo a terceira parte, que é para falar mais especificamente sobre extração, rotina de extração de leite, armazenamento e tudo mais que eu possa falar a respeito da minha experiência nesse sentido, né? Então, assim, eu vou voltar um pouco em alguns temas que ainda tem a ver com a questão da amamentação, para poder conversar um pouco com vocês, muito a partir de conversas com outras amigas que ainda estão gestando seus bebês ou que estão nas fases iniciais do desenvolvimento dos seus bebês depois de nascidos. Porque a amamentação, de fato, eu acho que é um dos maiores desafios que a maternidade traz pra gente, né? E aí, assim, eu me lembro que o Raul, e como acho que a maioria das outras crianças, mama muito, né, nos primeiros meses. E a gente fica um pouco desesperada, porque a impressão que a gente tem é que não tá saindo leite direito, ou então que o nosso leite não tá sendo suficiente, porque eles mamam o tempo inteiro. Mas o que eu acho que é importante a gente pensar e lembrar é que a criança, né, apesar do reflexo de sucção ser algo que já nasce com eles, eles vão aperfeiçoando, né, essa capacidade de sugar, né, e a sucção vai ficando mais efetiva conforme eles vão treinando. Então, até que os nossos bebês sejam completamente capazes de se nutrirem na necessidade do corpinho deles, através da sucção, eles precisam mesmo sugar em pequenas quantidades, porque eles se cansam. É o que eu percebia que acontecia com o Raul, né? Ele sugava e ele adormecia de cansado. Então, muitas vezes, por exemplo, se eu passasse ele pro colo do pai ou de alguma outra pessoa da família para colocar para rotar ou para ficar, né, para dormir, rapidamente ele se queixava querendo voltar pro peito. Por quê? É quase como se ele tivesse dado uma parada para descansar, para depois retomar a sucção, para poder chegar no nível ótimo aí de nutrição, né? Que demorava muito no começo. E aí eu me lembro de só ter começado a perceber que ele estava realmente bem efetivo na mamada a partir do 2º mês, né? Que aí eu percebi que ele estava realmente conseguindo sugar e mamar uma quantidade de tempo suficiente para conseguir encher aí o estômago dele, né, e ficar satisfeito por algum tempo, né? Então foi quando eu percebi que ele começou a passar um pouco mais de tempo sem mamar. Até mês passado, antes da gente começar a introdução alimentar, o ritmo do Raul, e aí ele estava então com 5 meses, né? O ritmo de mamadas dele estava mais ou menos
de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, né? Era desse jeito que tava aí o ritmo dele. E agora que a gente começou com as comidinhas, né? Eu já tô na 3ª semana da introdução alimentar do Raul, então nós já estamos fazendo café da manhã todos os dias, almoço todos os dias e uma frutinha tarde também todos os dias. Semana que vem a gente entra com jantar, então nós vamos finalizar o mês de fevereiro, que é o mês da introdução alimentar do Raul, mês em que ele completou 6 meses, com as 4 refeições diárias, né? Café da manhã, almoço, uma frutinha de lanche e a janta. E aí eu tô percebendo que ele tem demandado menos peito. Nos momentos em que ele quer peito, ele acaba ficando um bom tempo. Mas aí eu percebo que tem muito mais a ver com colinho, com carinho, com acolhimento do que com nutrição. Porque o Raul, ele tem comido bem. Não é o esperado, né? O normal é que as crianças demorem para desenvolver aí um apetite relacionado à comida, né? Que no começo seja mesmo mais uma exploração. Opa, o que foi? Tá escuro? Mas o Raul é uma criancinha gulosa, ele sempre foi. E agora com a comida continua sendo. Então ele tem comido bem, né? Comido bastante. Mas eu continuo oferecendo leite para ele, o peito. E se eu achar que ele tá há muito tempo sem mamar, eu ofereço, eu não espero ele pedir. Porque o meu interesse é amamentar ele, né? Que o leite seja a principal fonte de alimentação até 1 ano. E que de 1 ano a 2 anos entre como complemento, né? Porque a partir de 1 ano a criança já tá comendo bem, fazendo as refeições bem legal, né? Espera-se, né? Ao menos. Mas eu quero continuar amamentando ele por conta das questões mesmo de benefícios para o sistema imunológico, essas coisas todas. E aí eu lembro assim né, desses grupos que a gente participa, assim, do desespero das outras mães, e eu lembro do meu desespero, de tipo assim, meu Deus, eu sinto como se eu não fizesse nada além de amamentar meu filho o dia inteiro, porque no começo eles ficam pendurados no nosso peito, dia e noite. E tem a ver com isso, né? Tem a ver com a necessidade de acolhimento, né? De sentir o calor do nosso corpo, uma vez que eles saíram de um ambiente onde eles estavam totalmente confortáveis e se sentindo protegidos, para um mundo muito doido, cheio de estímulos. Então o peito da mãe é aquele retorno a um conforto anterior, né? Então, do ponto de vista psicológico, a gente precisa compreender que a amamentação vai entrar muito, muito além da questão nutricional, né? E por conta também dessa ineficiência da sucção deles, né, que vai se aprimorando com o tempo e que eles também aí estão, né, nesse processo de treinamento dessa habilidade. O Raul tá tentando olhar. Olá, filho. Você não quis dormir, mamãe botou você no sling para você fazer o vídeo com a mamãe. E aí, então, né, me lembro de que essa era uma das coisas que eu queria falar com relação a esse tempo todo que o neném fica no peito. Por isso que a gente fala tanto da importância da rede de apoio. Porque nos primeiros meses a gente não consegue fazer nada além de amamentar o nosso filho. Então a gente precisa de pessoas que possam, né, sempre que possível, porque eu sei que a gente está longe de viver num mundo onde todas as mulheres podem contar com isso, infelizmente. A nossa sociedade ocidental ainda não entendeu que criar um filho é tarefa de todos, né? Não é tarefa só de uma mãe ou de um pai. A gente ainda não encara a maternidade como uma tarefa compartilhada por excelência, infelizmente. Mas é muito importante que a mulher possa ter alguém para fazer a comida dela, alguém para poder ajudar no banho do bebê, para colocar o neném para rotar, né? No meu caso, eu passei por uma cesárea intraparto, né? Depois de 16 horas de trabalho de parto, eu precisei recorrer a uma cesárea. E aí um dia a gente conversa sobre isso, porque eu ainda estou lidando com todos os sentimentos que se desprenderam dessa experiência, né? E dessa frustração, porque eu desejava um parto normal. E aí, então, também, né, para as mães que vivem uma cesárea, ainda tem isso, né? A gente sai super fragilizada dessa cirurgia, né, sentindo assim que o corpo da gente tá frágil, tá tudo fora do lugar. É muito difícil. Então, quanto mais pessoas a gente puder, não em quantidade, mas quanto mais a gente puder contar com as pessoas, né, de confiança
e com que a gente se sinta bem em casa, para poder fazer essas tarefas domésticas e a gente poder se dedicar exclusivamente a essa tarefa de amamentar, mais sucesso a gente consegue, né? E aí, novamente, pensando a palavra sucesso como que a mulher conseguir amamentar pelo tempo que ela desejar, né? Que isso não seja pré-estabelecido por alguém de fora, né? Que vai dizer amamente até tanto, amamente até tanto. E aí é isso, né? Eu acho que muitas coisas que eu quero falar para vocês sobre amamentação agora tem mais a ver com a parte da extração, né? Porque e aí eu vou só finalizar esse vídeo já abrindo para o outro, de dizer assim, eu acho que eu demorei um pouco para começar a buscar conhecer melhor a minha mama, os meus mamilos e os ductos do meu mamilo. Porque muitas vezes quando a gente passa por alguma situação meio de crise, né, como aconteceu comigo numa madrugada em que meus 2 mamilos estavam super cansados, machucados, e eu chorei porque eu fiquei com muito medo, sabe, assim, de não conseguir mais amamentar meu filho, tava doendo muito naquele momento, não tinha nenhuma fissura aparente, mas ardia, né, porque no começo eles mamam muito. E aí foi aí que eu fui procurar saber sobre ordenha, sobre como oferecer o leite para o meu filho de uma outra maneira que não pelo peito. E aí eu achava interessante que a gente pudesse ter acesso a essas informações e tentar conhecer como funcionam os nossos mamilos, o nosso fluxo de leite, e começar a oferecer para o neném o leite de outras maneiras cedo, para que eles se habituem a receber o leite pelo copinho, por exemplo, né? O copinho aberto, pequeno, aquele copinho de dose de cachaça, que eu acho que é o melhor que tem. E para que a gente também saiba fazer uma ordenha de alívio quando o peito estiver muito cheio, uma ordenha para armazenar esse leite, para que a gente poder oferecer para essa criança no momento em que a gente não estiver disponível fisicamente ou houver alguma intercorrência que impeça a gente de amamentar. Ou mesmo se essa mãe precisar sair de casa para resolver alguma coisa, né? Porque é praticamente uma prisão domiciliar os primeiros meses, a gente fica meio assim agarrada no neném e aquela coisa toda de proteger o neném antes das vacinas, então quase não sai de casa para nada. Então eu acho importante. Eu vou finalizar por aqui e o próximo vídeo então eu vou falar da extração, da rotina de extração de armazenamento e aí trago os outros elementos que eu acho que ainda ficaram soltos nessa nossa conversa, tá bom? Um abraço e até mais!